Meus amados irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz do Eterno e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida da sua família. Desculpe, Smith atacou. Bom, todo domingo nós fazemos um estudo específico de um livro da Bíblia e também é de cada capítulo específico. E hoje, ou nesse período, perdão, estamos sabendo sobre Atos dos Apóstolos e hoje o capítulo 12. Vamos ver o que esse capítulo tem a nos ensinar. Versículos de 1 a 3. E por aquele tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. Então, depois de Estevão, esse foi o primeiro apóstolo a descansar no Senhor. E, vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos. Mais uma vez a festa dos pães ázimos, né? E é interessante que percebemos aqui uma politicagem. Os líderes religiosos concordando com a perseguição dos apóstolos, né? 4 a 6. E, havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, Pedro, dormindo entre os dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta aguardavam a prisão. Então você percebe aqui que Pedro estava altamente protegido, né? Pedro, que nessa época aqui não era mais aquele Pedro lá de Mateus, era um Pedro transformado, renovado, mas para você ver o quanto eles ouviam como ameaça, né? Falsa acusação, mentira, coisa que os fariseus sempre fizeram. De fariseus que eu falo dessa época aqui, tá? Dessa época. 7 a 9. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E, tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Isso aqui foi um milagre tanto. Milagre tanto. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança as costas a tua capa e segue-me. E, saindo, o seguia. E não sabia que era real ou que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Interessante, né? Ele não sabia se era um real ou se era uma visão que estava acontecendo. 10 a 12. E, quando passar a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E, tendo saído, percorreram uma rua e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Então, quando ele sai, ele percebe, é revelado para ele, que não era uma visão, que era um anjo mesmo que livrou de Herodes e do povo judeu. E, considerando nele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Interessante, né? Você sabia que tinha o João do sobrenome Marcos? É muito interessante estudar a Bíblia devido a isso, né? 13 a 15. E, batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rod saiu a escutar. E, conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava na porta. Ela ficou tão feliz, até fiquei emocionado, lembro. Ela ficou tão feliz, de ela tanta alegria, que ela nem conseguiu abrir a porta. Ela voltou: Pedro está na porta, Pedro está na porta. E disseram-lhe: está fora de ti. Tipo, se fosse hoje, com todo respeito, tá doida, menina, né? Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo, né? Interessante. 16 a 18. Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram se espantaram. Então, até eu, irmão, sendo sincero, também me espantaria. E acenando-lhes com a mão para que se calasse, tipo assim, ó, né? Contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E, sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. Rapaz, ainda bem que eu não era esse soldado, né? 19 a 21.
E, quando Herodes o procurou e não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Jerusalém, ficou ali. Irmãos, eu prometo que no próximo estudo sobre Atos eu vou trazer uma versão melhor. Essa daqui, as palavras estão muito estranhas. E Herodes estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abasteceu do país do rei. E, num dia designado, vestido Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhe fez um discurso. 22 a 25. E o povo exclamava a voz de Deus e não de homem. Isso aqui é perigoso. E no mesmo instante feriu os do Senhor, porque não deu glória a Deus e, comido de bichos, expirou. O que significa isso? Herodes, vamos ajeitar aqui. Herodes sabia de Deus. Ele sabia, ele tinha ouvido as histórias de Jesus, os milagres que Deus fez através de Cristo. E ele se exaltou. Ah, é? Chegou a tua hora. Então tem muita gente aí que fica falando, colocando o nome de Deus, blasfemando. Cuidado, cuidado. Não faça isso. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Bernabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram a Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Meus irmãos, que possamos ter entendido um pouco da parte histórica, um pouco das consequências de alguns homens que obtiveram, por não crer e também por se sobressair e querer a glória. Que Deus abençoe os irmãos. Até nosso próximo encontro. Um ósculo santo a todos.